Então, amados, os poderosos profetas do Senhor, ele tem nos trazido uma mensagem falando da primeira e da segunda ressurreição. E a mensagem desse último domingo foi uma mensagem muito poderosa, quando os poderosos profetas do Senhor, eles trouxeram, primeiramente, uma revisão da primeira ressurreição, e depois eles falaram da segunda ressurreição. Então, eles têm nos explicado, eles têm enfatizado, eles têm conceituado, eles têm definido para toda a igreja no mundo o que é a primeira ressurreição e o que é a segunda ressurreição. E uma das coisas que nós temos ouvido dos poderosos profetas do Senhor pela Bíblia é que a primeira ressurreição ela vai acontecer agora. Vai acontecer no momento do arrebatamento, quando aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e estarão para sempre com o Senhor nos ares. E depois nós, os que estivermos vivos, cumprindo 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Então nós que estamos vivos, seremos também arrebatados e teremos um corpo ressurreto, um corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a primeira ressurreição, a ressurreição da vida eterna, a ressurreição das bodas do Cordeiro, a ressurreição para estar para sempre com o Senhor. E os poderosos profetas do Senhor têm falado também da segunda ressurreição, que ocorrerá 1007 anos depois, que ocorrerá justamente depois do milênio. E essa ressurreição será a ressurreição daqueles que rejeitaram, daqueles que não quiseram, daqueles que repudiaram a mensagem do arrependimento, a mensagem da santidade, que não ouviram, não deram crédito para o mensageiro e para a mensagem, não deram crédito para a gravidade do momento em que nós estamos vivendo. Então essas pessoas, juntamente com toda a humanidade, será jogada na tribulação, na grande tribulação, e eles vão ser ressuscitados depois de 1007 anos em relação à primeira ressurreição, mas eles serão ressuscitados para juízo eterno, onde eles serão lançados no lago de fogo. O convite da igreja não é para a segunda ressurreição, é para a primeira ressurreição, a ressurreição das bodas do Cordeiro, a ressurreição da vida eterna, a ressurreição do governo com Cristo no milênio, o governo da vida, a ressurreição da vida. Então os poderosos profetas do Senhor, que o Senhor enviou da eternidade, eles têm guerreado pela igreja, eles têm guerreado por mim, por você, para que nós rejeitemos todas as distrações da presente era, todas as ilusões do diabo do presente momento, para focarmos na primeira ressurreição, que nós só poderemos entrar nessa primeira ressurreição através dos pilares de arrependimento e de santidade. Mas o mais grave de tudo, amada igreja, é que essa mensagem que os poderosos profetas do Senhor têm trazido é a mensagem restaurada, porque a missão do profeta Elias, a missão das duas testemunhas, segundo Mateus 17:11, é restaurar todas as coisas. Então eles restauraram essa mensagem, porque essa mensagem ela já existe no cânon bíblico. Essa mensagem já está aqui. Essa mensagem ela já existe. Os poderosos profetas vieram restaurar porque elas não estão sendo mais pregada, ela não está sendo mais enfatizada na igreja de hoje. E a pergunta que nós fazemos é: por quê que a igreja não está pregando a mensagem da ressurreição? Por que que o púlpito da igreja de hoje não está focando no corpo glorificado? Não está focando na ressurreição? Porque a ressurreição deveria ser a mensagem central da igreja, a mensagem central dos púlpitos, a mensagem central do ministério de cada um dos pastores dessa atual geração. Mas essa mensagem, ela sumiu dos púlpitos. Elas não estão mais nos púlpitos da igreja. E a pergunta é: o que aconteceu?
O que houve? O que está acontecendo que essa mensagem não está mais sendo enfatizada, não está sendo mais pregada, não está sendo mais direcionada para o povo de Deus? Então, nesta noite, eu quero trazer um texto bíblico, desde o Antigo Testamento, para mostrar para a igreja que o abandono da mensagem da ressurreição, o abandono da esperança da salvação, não é um fenômeno novo, não é um fenômeno que começou agora, e nem mesmo é um fenômeno que começou no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel, eles abandonaram a mensagem da ressurreição. Eles abandonaram, eles perderam e se esvaiu deles a esperança da ressurreição. Então, o texto que nós vamos ler nesta noite é Isaías, no capítulo 22, no versículo de 1 a 14. Isaías, capítulo 22, versículo de 1 a 14, vai nos ajudar a compreender e a responder essa pergunta: por que a igreja não está mais pregando a mensagem da ressurreição? Porque o que estava acontecendo lá no antigo Israel, em Isaías 22, o que estava acontecendo naquele momento, é o mesmo que está acontecendo aqui e agora, nessa geração presente. Então, através dos acontecimentos de lá, porque já aconteceram, e como estão acontecendo agora, pode nos ajudar a aprender lições do Senhor, para que nós não caiamos no mesmo erro, e ouçamos com mais atenção essa voz, essa única voz que está preparando a igreja para o arrebatamento. Então, por favor, amada evangelista Ana Gabriele, Isaías capítulo 22, na King James, vou ler dos versos 1 a 14. Isaías capítulo 22, versos de 1 a 14. O texto é um pouco longo, mas nós precisamos ler com cuidado. Eu peço aos amados que tenham paciência comigo e me dê um pouco de crédito da sua atenção nesta noite. Em nome de Jesus. Esta mensagem, logo após, será complementada pela nossa amada e preciosa arcebispa Luciane Toledo. Então, nós temos Isaías capítulo 22, que diz assim: eis, pois, a mensagem contra o vale da visão. Que tens tu, afinal, que todos os teus habitantes sobem aos terraços de suas casas? Tu, cidade que estavas tomada de aclamações e em alvoroço, cidade entusiasmada e alegre, afinal, os teus mortos não foram trespassados à espada, nem morreram em combate. Todos os seus comandantes fugiram juntos e ao mesmo tempo. Contudo, foram capturados sem a menor resistência. Todos foram encontrados e presos, ainda que tivessem fugido para bem longe. Versículo 4. Diante disso eu declarei: desviai de mim os vossos olhos, deixai-me só, a fim de que possa chorar amargamente. Não insistais em consolar-me por causa da destruição de minha filha, isto é, do meu povo amado. Versículo 5. Porquanto este dia é um dia de tumulto, dia de atropelo e de terror da parte do Eterno, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão. Dia de derrubar muros e de um clamor que chega ao alto dos montes. Elão apanhou a sua aljava e avança com seus carros e cavalos. Kir já preparou todos os seus escudos. Os vales mais férteis de Judá foram tomados pelos carros de guerra, e seus cavaleiros já estão em formação de combate. Eis
de combate junto aos portões da cidade. Versículo 8. Eis que Judá está sem defesas. Ora, naquele dia, voltaste os olhos para as armas do palácio da floresta. E eis que vistes que eram muitas as brechas nos muros da cidade de Davi. Tratastes de armazenar água na piscina, isto é, no açude inferior. Contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas a fim de usar o material para reforçar os muros. Construístes um reservatório entre os dois muros para a água da piscina antiga. Contudo, não voltaste os olhos para aquele que fez todas essas construções. Não vistes aquele que desde há muito as planejou. E, no entanto, naquele dia, fez o Eterno uma convocação geral para o pranto e para o luto, para que raspasseis a cabeça e vos vestisseis com pano de saco. Mas, em lugar disso, o que houve foi júbilo, exultação e entusiasmo, matança de bois e degolas de ovelhas. Come-se muita carne, bebe-se vinho alegando, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Entretanto, Yahweh dos exércitos disse aos meus ouvidos, aos ouvidos do profeta Isaías: em verdade, para este pecado, até os dias da vossa morte, não haverá propiciação a vosso favor. Eis a palavra do Eterno, o Senhor dos exércitos. Amém. Aleluia. Tudo o que estava acontecendo lá é o que está acontecendo no dia de hoje. O título deste texto, amados, se chama Oráculo contra Jerusalém. Oráculo é uma profecia, é um juízo de Deus de forma profética. Então, Deus, nestes 14 versículos, é um oráculo contra Jerusalém. Nos versos de 1 a 13, nós precisamos, antes de aplicar a palavra de Deus para o dia de hoje, nós precisamos entender o que estava acontecendo em Israel para que Deus pronunciasse esse oráculo contra o seu próprio povo. Então, nos versos de 1 a 13, o profeta Isaías relata o que houve em Jerusalém durante o cerco da Assíria sobre o rei Senaqueribe, que nós vamos ver em detalhes o que aconteceu. Então, dos versos 1 a 13, o profeta Isaías, como nós acabamos de ler, ele está relatando o que estava acontecendo, a atitude do povo de Israel, as ações de Israel diante do cerco de Jerusalém pela nação da Síria, sob o comando do rei Senaqueribe. E diante da atitude negativa e pecaminosa do povo de Israel, no versículo 14, que foi o último versículo que nós lemos, o Senhor, então, traz uma profecia em forma de juízo contra Jerusalém, que vale a pena nós lermos de novo. No versículo 14, diz assim: entretanto, Yahweh dos exércitos disse aos meus ouvidos: em verdade, para este pecado, e nós vamos ver qual é este pecado em detalhes nesta noite, porque é o mesmo pecado dessa geração moderna, dessa igreja que caiu em apostasia. Em verdade, para este pecado, até os dias da vossa morte, não haverá propiciação a vosso favor. Eis a palavra do Eterno, o Senhor dos exércitos. Amados, antes de continuar, esse versículo, ele é muito grave, este juízo de Deus é muito grave, porque a palavra propiciação que nós acabamos de ler agora, ela também significa perdão,
essa propiciação, Deus está falando que não haverá propiciação, Deus está dizendo que não haverá perdão por causa deste pecado. E a raiz hebraica dessa palavra aqui, do jeito que está, do hebraico, essa palavra perdão, propiciação é keper. E keper, a raiz do hebraico, significa cobrir. Então, Isaías está dizendo, Deus está falando pela boca de Isaías, que por causa desse pecado não haverá cobertura do sangue de Jesus para aquela geração. Aquela geração estará sendo rejeitada não só naquele tempo, fisicamente, mas aquela geração estava sendo rejeitada espiritualmente e eternamente. Não haverá mais perdão, não haverá mais cobertura, que é cobrir, não haverá cobertura do sangue de Jesus para expiar o pecado do povo, para fazer com que o povo seja livrado do inferno e do lago de fogo, por causa da atitude daquele povo. Deus estava ali, ao vivo e a cores, o povo estava vivo, o povo estava festejando, o povo estava comprando, vendendo, o povo estava tendo vida normal, e Deus estava falando já que eles estavam sendo já rejeitados e para ir para o lago de fogo. Nem tinham morrido ainda, já estavam sendo já rejeitados. E a pergunta que nós fazemos é essa: o que este povo fez? O que a nação de Judá, especificamente a cidade de Jerusalém, a capital de Judá, o que eles fizeram de tão grave, de tão chocante, que não haveria mais perdão? Amados, isso é muito grave. Este é um oráculo. Deus está falando que aquela geração estava sendo rejeitada, aquela geração daqueles dias, especificamente entre 740 a 700 anos antes de Cristo. Aquela geração estava sendo rejeitada. Por quê? Nós precisamos compreender os fatos históricos, o pecado propriamente dito que o Senhor está falando aqui, porque é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. E nós precisamos aprender a lição para que nós também não sejamos rejeitados. Para que nós mesmo, estando vivos, já sejamos considerados mortos por Deus. O que aquela geração fez? É o que nós vamos ver nesta noite. Então, amados, antes deste oráculo de Isaías capítulo 22, exatamente 40 anos antes, Deus levantou a nação da Assíria para ser instrumento do juízo de Deus na terra. O Senhor levantou a nação da Síria para ser a vara do juízo dele, não somente contra o seu povo, os efraimitas, a nação do norte, que era chamada de Israel, mas também para todo o mundo daquela época. Então nós vamos encontrar, abram comigo, Isaías no capítulo 8, Isaías no capítulo 8, os versos de 4 a 8, diz assim, Isaías capítulo 8, versos de 4 a 8, diz assim, porque antes que o menino aprende a dizer Abba, papai, ou Ima, mamãe, os tesouros de Damasco e as riquezas de Samaria serão tomadas pelo rei da Assíria. Então Yahweh tornou a falar-me, visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, aleluia, que correm mansamente, e alegrou-se com Rezim,
e com o filho de Remalias, os reis pecaminosos caídos de Israel. O Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates. Vocês não querem as fontes de águas vivas, mansas? Então vou trazer o quê? Águas impetuosas do rio Eufrates, a saber, o rei da Síria com todo o seu exército. Ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as ribanceiras e chegará a Judá, inundando-o até o pescoço, e a extensão de suas margens encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Então nós vemos que a Síria foi levantado por Deus como vara da ira para ferir todas as nações. Mas nós vemos que o Senhor está falando que Israel seria atropelada pelo rei da Síria. Mas Judá, no versículo 8, não seria totalmente atropelada. As águas inundariam até o pescoço e não passaria pela cabeça. Algo aconteceria que faria com que Judá não cairia totalmente sob o governo da Assíria. E nós vamos ver isso nesta noite. Quando nós lemos Isaías agora no capítulo 10, abram comigo, Isaías no capítulo 10, no versos 5 e 6, é muito bom que todo o ministério ouça isso, que todos os nossos visitantes ouçam isso. Deus sempre levanta uma vara para castigar quando uma geração ela atinge o ápice do pecado. Deus sempre levanta, Deus sempre elege a vara da ira dele. Deus sempre levanta uma vara para derramar a sua ira. E agora em Isaías, no capítulo 10, o verso 5 e 6, vai confirmar que naquela geração a vara da ira era a Assíria. Versículo 5 diz assim: ai da Assíria, a vara da minha ira, está aqui muito claro. Ai da Assíria, a vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu juízo. Deus sempre levanta a vara da sua ira na terra. Deus sempre levanta um bastão de juízo para correção. Versículo 6. Eu a envio a Síria contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece a cada dia mais, a fim de saqueá-lo, despojar-lhe todos os bens, para pisoteá-lo, como se pisa a lama das ruas. Então, a Bíblia está falando no versículo 6 aqui, que nós acabamos de ler. Pode tirar, amada evangelista Ana Gabriela. Deus está falando aqui muito claramente que a nação da Síria, ela seria levantada por Deus como um rolo compressor para ser a correção para todas aquelas nações, especificamente para os efraimitas, especificamente para o reino do norte, Israel. E nós sabemos que a vara da ira de Deus funcionou muito bem. E Israel, naqueles dias, foi totalmente destruído. Israel foi destruído, e como é a linguagem hoje da Rússia diante as nações do mundo, Israel foi cancelada como nação. O Senhor levantou Israel, levantou a Síria, e justamente foi a Síria que cancelou Israel como nação. Israel deixou de ser conhecido como a nação de Israel e passou a ser chamado apenas de Samaria. Tudo que Israel tinha conquistado acabou, porque a vara do juízo de Deus, chamada Assíria, funcionou muito bem. O rolo compressor de Deus, a vara da ira de Deus, consumiu Damasco, a nação da Síria, não a Síria, consumiu a nação da Síria e todos os reinos daquelas mediações do Oriente Médio.
E agora o rolo compressor chega em Israel e acaba com a nação de Israel. Mas a marcha do rei Senaqueribe continua, porque como nós lemos no capítulo 8 de Isaías, no versículo 9, fala que essas águas, o rio Eufrates, a Assíria, através do rei Nabucodonosor, do rei Senaqueribe, ela inundaria até o pescoço também o reino do sul, Judá. E esse reino compressor, amados, começou a funcionar muito bem também para destruir completamente também o reino do sul, Judá. E então, Senaqueribe, com uma campanha militar muito poderosa, destruiu 46 cidades fortificadas do reino do sul. O rei da Síria estava a ponto também de cancelar, como cancelou o reino do norte, ele estava a ponto de cancelar também o reino do sul, Judá. Porque o rei de Jerusalém, o rei de Judá, naquele tempo, era o rei Ezequias. E o rei Ezequias não baixou a sua cerviz para o rei Senaqueribe. Ele se rebelou, ele fez guerra. E então o rei Senaqueribe destruiu 46 cidades fortificadas de Judá. E quando o exército assírio estava a ponto de assaltar, de tomar por assalto, combate e destruir completamente Jerusalém, a história mostra que parte do muro de Jerusalém foi danificado. O rei da Síria estava a ponto de destruir também completamente Judá, apagar da história Judá. Estava tudo pronto, o exército era poderoso, a nação era impiedosa. Eles praticavam aquilo que nenhum povo praticava em termos de crueldade, o empalamento de seres humanos. Eles capturavam reis, penduravam os reis em cruzes, retiravam a pele viva dos reis e deixavam no sol queimando até a morte como exemplo para todas as nações rebeldes. Essa prática era chamada de empalamento humano. Era uma nação totalmente ímpia e cruel. E eles estavam a ponto de cancelar Jerusalém completamente. Até que o rei Ezequias, ele tomou uma decisão. Qual que foi a decisão do rei Ezequias quando viu que eles estavam já destruindo parte do muro de Jerusalém e iam entrar dentro da cidade? O rei Ezequias ofereceu os tesouros, ouro e prata do seu reino, pagando tributo para não ser saqueado. Abram comigo 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, vai estar lá muito claramente esse relato. 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, nos versos de 13 a 16, diz assim: no 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Síria em Laquis: confesso que errei. Agora, pois, para de me atacar, e eu pagarei tudo o que exigires. Então, o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, o equivalente a 10.000 toneladas e meia de prata e 1.500 quilos de ouro. Assim, Ezequias entregou toda a
prata que se encontrava no templo, a casa de Yahweh, e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestiu e o entregou ao rei da Assíria. Amados, então nós estamos vendo aqui muito claramente, foi por causa de pagamento de propina, foi por causa de pagamento de tributo, foi por causa de compra de dinheiro, que Senaqueribe não destruiu a nação de Jerusalém. Mas todas as outras cidades de Judá já estavam sob domínio do rei da Síria, restando apenas Jerusalém, a capital de Judá. Mas, quando se passaram alguns anos, amada arcebispa, quando se passaram alguns anos, quando o rei da Síria se esqueceu de toda aquela prata, de todo aquele tesouro, 8 anos depois, quando o rei da Síria viu que Jerusalém não tinha mais nada para oferecer para ele, Senaqueribe, então ele mandou um exército muito poderoso para ir agora conquistar. Então não valeu de nada tirar a prata e o ouro da casa do Senhor. Não valeu de nada o suborno e a compra, porque o rei agora estava determinado a entrar em Jerusalém e destruir completamente Jerusalém. E então nós vemos que no versículo 17, o versículo 16, nós vemos que ele pagou tudo, mas no versículo 17 são 8 anos depois. O versículo 17 é exatamente 8 anos depois do pagamento da propina. Depois de 8 anos depois, olha o que diz. De Laques, o rei da Síria mandou o rei Ezequias em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Amados, é exatamente aqui neste ponto, que começa Isaías capítulo 22, versículo 1. Exatamente aqui neste ponto, a cidade estava toda cercada pelos exércitos do rei da Síria. O perigo é iminente, a morte era iminente. Lá atrás eles já tinham destruído parte dos muros de Jerusalém e agora eles estavam prontos para atacar. Então, quando nós lemos o versículo 1 de Isaías 22, a cidade, amados, está cercada. E nós sabemos que tinha pelo menos 185 mil soldados cercando Israel. Tinha pelo menos 185 mil soldados. Por que 185 mil soldados? Por causa daquilo que nós vamos falar daqui a pouco. Havia pelo menos 185 mil soldados. Você sabe o que é 185 mil soldados cercando uma cidade que não era de porte tão grande? Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Então, exatamente nesse ponto, toda a nação destruída, só resta a capital Jerusalém. E ela está a ponto de ser destruída. E então agora, abram comigo no verso 1 de Isaías 22. No verso 1 de Isaías 22, a palavra do Senhor fala muito claramente: eis, pois, a mensagem contra o vale da visão. Que tens tu, afinal, que todos os teus habitantes sobem aos terraços de sua casa? Pode tirar um pouco, amada evangelista Gabriela. Muito obrigado.
Por que eles subiram aos terraços da casa? Amados, por dois motivos. Os terraços das casas, naquela época, era um lugar que eles poderiam correr para se proteger se houvesse uma revolução civil, uma briga, uma guerra, uma confusão. Então eles corriam, pegavam a família e colocavam no telhado para se proteger e tiravam a escada. Então ninguém tinha como subir. Mas agora o motivo não é por causa disso. O motivo que eles subiram no telhado era outro. Eles subiram no telhado porque algo aconteceu. Havia uma aparente calma em Jerusalém. E de repente chega a notícia: a cidade está cercada. A cidade está sitiada. O juízo está às portas. Então eles subiram nos telhados, porque dos telhados eles poderiam ver, além dos muros, o que estava acontecendo. Eles subiram nos telhados, toda a cidade de Jerusalém, porque eles não acreditavam no que estava acontecendo. Eles não acreditavam que o suborno não funcionou. Eles não estavam acreditando que o pagamento de tributo não valeu nada. Eles não estavam acreditando que a agonia do juízo chegou novamente naquela hora. Ninguém estava acreditando como isso aconteceu. Estavam todos apavorados. Por isso subiram aos telhados da casa. E a pergunta que nós fazemos é essa: antes do exército inimigo chegar, como esse povo estava vivendo para eles se alvoroçarem dessa forma? Para eles ficarem desesperados, agoniados dessa forma, como eles estavam vivendo? O versículo 2 nos responde. Coloca o versículo 2, por favor. O versículo 2 diz assim: tu, cidade, que estavas tomada de aclamações e em alvoroço, cidade entusiasmada e alegre, afinal os teus mortos não foram trespassados à espada, nem morreram em combate. Amados, a cidade estava em festa. A cidade estava em celebração. A cidade estava adorando os deuses fenícios. A cidade estava adorando a Asdod. A cidade estava adorando ao deus Lua. A cidade estava consultando os mortos, praticando a necromancia. A cidade estava praticando idolatria. A cidade estava praticando alcoolismo. A cidade estava em alegria, festejamentos, intermitentemente. A cidade estava praticando o adultério. A cidade estava na mais profunda apostasia. É assim que a cidade estava. Eles sabiam, preste atenção nisso, igreja. Eles sabiam que a Síria era a vara do juízo de Deus. E essa vara estava ativa. O bastão do juízo de Deus estava ativo. Porque o rei Senaqueribe, ele era um conquistador por natureza. Ele não parava. Ele estava conquistando reinos e mais reinos e mais reinos. Ele tinha destruído todas as 46 cidades de Jerusalém, de Judá. Os territórios de Judá tinham sido tomados. Só restou a capital. A vara do juízo de Deus estava ativa. Eles sabiam que os seus irmãos, o reino do norte, os efraimitas, tinham sido cancelados como nação, que Damasco e outros reinos tinham sido completamente destruídos. E eles mesmos só não tinham sido destruídos ainda porque estavam pagando tributo.
estavam pagando tributo. Só por isso que eles não tinham sido destruídos. Somente por esse motivo. E então, com o juízo de Deus ativo, o que é que o povo está fazendo? O povo está idolatrando. O povo está em pecado sexual. O povo está em adultério. O povo está em alcoolismo. O povo está usando drogas. O povo está praticando coisas abomináveis que agradam a Deus. E o juízo de Deus passando na terra. E o povo nos bares. E o povo nos prostíbulos. E o povo assistindo os filmes de Hollywood. Assim, era aquela época. Uma comparação básica. E o povo indo na praia, vestido nudez, surfando nas piscinas, nas cachoeiras. E os povos continuando a sua vida pecaminosa, amando o mundo, cobiçando e ganância pelo dinheiro. Normalmente. E o juízo de Deus lá fora. Isso é muito terrível. Diante do iminente juízo de Deus, era isso que o povo estava fazendo. O juízo de Deus severo passando na terra. E agora, para piorar e para aumentar o perigo, a nação, a cidade agora está sitiada. A cidade agora está cercada. O perigo, eles pensavam que tinha passado. Estamos pagando tributo, mas já passou o perigo de morte. Já passou o perigo de vida. Nós estamos subornando o governo. Nós estamos pagando os impostos que eles pediram. Estamos livres. Vamos festejar. Mas agora a coisa piora, porque ele não quer mais o tributo. Eu não quero mais a sua prata, eu não quero mais o seu ouro. Agora eu quero levar cativo os jovens. Eu quero conquistar a cidade de Jerusalém. Eu quero levar o rei de Judá como despojo de guerra, como um troféu para as nações. Eu quero praticar a mistura de Jerusalém, como eu pratiquei a mistura em Samaria, quando ele misturou egípcio, cuxitas e todos os povos ali em Israel. E teve uma mistura terrível, por isso que se chamou Samaria. É isso que eu quero fazer, não quero mais a prata e não quero mais o ouro. Quando nós olhamos o versículo 7, amados, por favor, versículo 7. A coisa agora vai piorar. O versículo 7 diz: os vales mais férteis de Judá foram tomados pelos carros de guerra e seus cavaleiros já estão em formação de combate junto aos portões da cidade. A coisa piorou, ele não quer mais dinheiro, ele não quer mais prata, ele não quer mais ouro. Ele agora quer tomar a cidade. Pode tirar, por favor. Ele quer agora tomar a cidade. Os carros de guerra, os cavaleiros, os soldados de infantaria, todo o maquinário de combate estão a postos e eles estão prontos para sair dali com a vitória nas mãos. Amada igreja, como nós vemos aqui, os vales férteis estavam tomados pelo exército inimigo. Ninguém entrava e ninguém saía de Jerusalém. Os suprimentos iriam acabar. O povo iria morrer de fome, de inanição, ou pela invasão do inimigo, morrer à espada. Então, o perigo de morte era muito claro. O perigo de ser dizimado era muito próximo. O cheiro de morte estava muito próximo e forte das narinas de todos eles. E a pergunta que nós fazemos, então, diante desse cenário que piorou, é essa: será que diante desse cenário caótico,
o povo vai deixar as festas? O povo vai deixar a idolatria? Será que diante do perigo de morte, 185, pelo menos 185 mil soldados estão lá, prontos para acabar com tudo? E se eles não invadirem, o povo vai morrer de fome, porque ninguém entra e ninguém sai da cidade. Será que diante desse caos, será que o povo agora, Bispo Lucélio, será que o povo vai se arrepender? Será que o povo vai abandonar a idolatria? Será que o povo vai abandonar o pecado sexual? Será que o povo vai abandonar a nudez? Será que o povo vai se arrepender da apostasia? Será que o povo vai deixar de adorar o sol, a lua, consultar os mortos? Será que o povo vai deixar o álcool? Será que o povo vai voltar-se para Deus em arrependimento? Porque todo o cenário contribuía para isso. Na verdade, Deus estava trazendo este caos. Deus estava trazendo esse cenário para que o povo se voltasse para Ele. Deus estava trazendo esse juízo evidente e eminente para o povo se arrepender. Será que o povo iria se arrepender agora? Amados, de forma surpreendente, surpreendam-se vocês, surpreendamos nós, cada um de nós. O relato bíblico mostra que não. Mesmo diante da morte aos seus pés, a Bíblia mostra que eles não se arrependeram. Eles queriam continuar na idolatria, no pecado sexual, na apostasia, na mentira, no adultério, nos churrascos, no álcool e em toda a bagunça da vida, e toda a vida desregrada. A Bíblia mostra que mesmo diante da morte eminente, eles não se arrependeram. Vamos para o versículo 8. O versículo 8 vai dizer assim: eis que Judá está sem defesas. Ora, naquele dia voltaste os olhos para as armas do palácio da floresta. Tira, por favor. Quero explicar isso. O que isso quer dizer? Que diante do perigo de morte, toda a cidade, eles desejavam as 46 cidades fortificadas. Então, eles estavam buscando refúgio, eles desejavam refúgio e libertação nas cidades fortificadas. Por isso que está falando aqui, Judá está sem defesas. Todas aquelas cidades que estavam na frente, que poderia proteger a capital que estava atrás, foram destruídas. E eles estão desejando o livramento e o refúgio daquelas cidades fortificadas. Mas eles não buscaram o refúgio no Senhor. Meu Deus! A parte B do versículo diz: eles agora tiraram os olhos das cidades de refúgio porque elas estavam destruídas, e agora eles colocam, na parte B do versículo 8, eles colocam os olhos nas armas do palácio da floresta. Eles agora, eles tiram os olhos, veem que não há proteção das 46 cidades fortificadas, então agora eles concentram o seu olhar, quem sabe tem refúgio, quem sabe tem libertação, quem sabe tem livramento no nosso exército. Mas não buscaram a proteção do Senhor. Olharam para as cidades fortificadas, olharam para a casa de armas. E no versículo 9 e 10, vai dizer, coloque para mim, por favor. Eis que vistes que eram muitas as brechas nos muros da cidade de Davi,
Tratastes de armazenar água na piscina, isto é, no açude inferior. Contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas a fim de usar o material para reforçar os muros. Podemos ler também a parte A do versículo 11, somente a parte A. Construístes um reservatório entre os dois muros para a água da piscina antiga. Tira, por favor, agora. Muito obrigado, evangelista Ana Gabriela. A senhora está fazendo um grande trabalho. Muito obrigado. Nós estamos vendo aqui que eles primeiro colocaram os seus olhos para livramento nas cidades fortificadas, depois colocaram os seus olhos na casa de armas, agora os seus olhos estavam nas muralhas. Eles viram que as muralhas tinham fendas, então correram, destruíram até algumas casas dos cidadãos de Jerusalém para tapar o muro, para que o muro não fosse perpetrado pelo exército invasor. Então eles tamparam os muros. Os seus olhos agora se voltam para as muralhas de Jerusalém. E depois, quando eles tiram os olhos das muralhas de Jerusalém, eles colocam os seus olhos agora no suprimento de água. Então eles concentram e armazenam água entre os dois muros de Jerusalém. Havia um muro externo e um muro interno. Então os muros, eles eram fortificados, os muros, eles eram reforçados. E entre os muros havia reservatório de água. Então agora eles fazem um reservatório de água para suprir o povo enquanto ele estiver cercado. E ao mesmo tempo eles fecham as fontes das águas externas para que Senaqueribe com seu exército não tenham acesso à água. Então, amados, eles tomaram todas as precauções. Judá buscou refúgio e livramento externo nas cidades fortificadas. Judá buscou refúgio e livramento no seu exército, na casa de armas. Judá buscou refúgio nas muralhas elevadas e fortificadas. Judá buscou refúgio nas piscinas, nas águas que eles armazenavam para si e trancavam as águas para o exército inimigo. Mas ele não buscou refúgio no Senhor. Eles não querem saber de Deus. Eles não querem saber do Senhor. Leiam comigo a parte B do versículo 11. A parte B do versículo 11 diz assim: contudo, não voltaste os olhos para aquele que fez todas essas construções. Não vistes aquele que desde há muito as planejou. Pode tirar, por favor. Nós vimos claramente que Judá buscou, diante do juízo de Deus, diante do perigo eminente de morte, diante do cheiro de sepultura nas suas narinas, forte, eles buscaram refúgio e livramento em tudo e em todos, mas menos no Senhor. E a pergunta novamente que eu faço para toda a congregação do Senhor é essa: por quê? Qual o motivo? Qual o motivo, pastor Célio José Vieira? Que os filhos de Deus, que a nação de Judá não buscou livramento e refúgio no Senhor. Qual o motivo? A resposta, amada, é chocante. Por que eles não buscaram livramento do Senhor? A resposta é bíblica e é chocante. Por causa da exigência de Deus para livramento. Por causa da exigência de Deus para livramento. Os judeus seriam livrados, os judeus seriam protegidos naqueles dias de caos, a calamidade, a destruição e morte não atingiria o seu povo, desde que o seu povo atendesse
a exigência de Deus? Qual foi a exigência que Deus fez para livrar o seu povo? Eles sabiam da exigência de Deus. Eles buscaram refúgio nas cidades fortificadas, nas muralhas, no exército e nas fontes das águas, porque eles não queriam, eles não aceitaram a exigência de Deus. E qual que é a exigência de Deus? Evangelista Ana Gabriele, coloca o versículo 12. O versículo 12 fala da exigência de Deus. No versículo 12, diz assim: e, no entanto, naquele dia, no dia do cerco, no dia que a Síria sitiou Jerusalém, o Eterno, Yahweh, fez uma convocação geral para o pranto, para o luto, para que raspasseis a cabeça e vos vestisse com panos de saco. Aleluia! Deus fez uma exigência para livramento. Aleluia! Tremendo! A exigência de Deus se chama arrependimento. A cidade de Jerusalém seria poupada mediante o arrependimento. Deus não daria o seu livramento de qualquer forma. Deus apresentou, através do profeta Isaías, os termos do livramento. Se houver arrependimento, se abandonar a apostasia, o pecado sexual, a idolatria, o alcoolismo, a nudez e tudo que agrada a Deus, o amor ao dinheiro e tudo que nos afasta do Senhor, se houver verdadeiro e genuíno arrependimento, Deus vai livrar a cidade. Tudo que Deus queria do seu povo era que ele se arrependesse dos seus pecados. Mas agora, povo de Deus, agora, amados e preciosos servos de Deus, o povo está buscando refúgio nas cidades fortificadas, o povo está buscando refúgio nas armas de guerra, o povo está buscando refúgio nas fontes das águas, o povo está buscando refúgio nas muralhas fortificadas. O povo não queria, definitivamente, o povo não queria o refúgio de Deus, porque a salvação que Deus tinha para oferecer para o povo requeria do povo mudança de vida, requeria do povo abandono do pecado, requeria do povo genuíno e verdadeiro arrependimento. E o povo disse: não, isso não. Isso eu não quero. Desse jeito eu não quero. Desse jeito eu não aceito. Os termos deste acordo nós indeferimos. Nós não queremos. Dessa forma, nós não queremos. O povo não estava disposto a se arrepender. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, eles queriam ser um povo alegre, um povo feliz, um povo próspero, um povo que tivesse assegurado o seu direito civil de ir e vir, mas da sua maneira, do seu jeito. O jeito de Deus não serve. E quando Deus pediu para o povo se arrepender, e quando Deus colocou de forma clara, segura e contundente os termos do acordo, os termos do contrato, os termos do livramento, como foi que eles responderam? Qual foi a atitude deles? Versículo 13 mostra
o quanto eles rejeitaram a proposta de Deus. O versículo 13 mostra como eles reagiram ao pedido, à exigência de Deus por arrependimento. No versículo 13 diz assim: em lugar disso, o que houve foi, em lugar disso o quê? Em lugar de atender ao pedido de arrependimento, o que houve foi júbilo, exultação e entusiasmo, matança de bois e degola de ovelhas. Come-se muita carne, bebe-se vinho alegando, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que terrível! O povo fez justamente o oposto. O povo, para afrontar a Deus, eles intensificaram o pecado. Se o pecado estava nível 3, se o pecado estava nível 3 antes do cerco, mesmo com o juízo rondando as terras de Judá, quando o cerco de Jerusalém chegou pelo rei da Assíria, e quando Deus fez o pedido por arrependimento, então eles responderam aumentando a impiedade, aumentando o nível de pecado. Foi assim que eles responderam, foi essa a resposta que eles deram para Deus. Aqui, Deus, aqui, Senhor, olha o que nós fazemos com o seu pedido por arrependimento. Nós vamos intensificar o nível de impiedade. Se o nível de impiedade, de pecado, de transgressão, de apostasia era nível 3, nós vamos subir 2 níveis, nós vamos passar para o nível 5. Nós vamos passar para o nível mais elevado. Amados, isso é muito terrível, porque o povo não sabia que Deus iria dar vitória para eles. O povo não sabia que Deus iria destruir o exército invasor. Só para contextualizar a história, Deus não livrou Jerusalém por causa deles, do povo. O secretário do rei da Assíria escreveu uma carta de afronta a Deus. Escreveu uma carta de afronta para Deus, dizendo que Deus não era de nada e que eles venceram todos os reinos e nenhum Deus pôde os livrar. Como é que aquele Deus de Israel deles iria livrar eles também? Que eles se rendessem logo. Que Ezequias estava enganando, dizendo que Deus os livraria. Ezequias pegou aquela carta, foi ao templo de Deus e apresentou aquela carta para Deus. E chorou na presença de Deus. A nação era ímpia, mas havia um homem temente a Deus dentro daquela cidade. Pelo menos um homem. Nós sabemos que existia pelo menos 2. Ele, o rei Ezequias e o profeta Isaías, que estava também lá dentro dos muros de Jerusalém. O profeta Isaías também estava lá dentro, nesses dias. Então, o rei Ezequias pegou aquela carta de afronta do rei Senaqueribe, chorou na presença de Deus. E então o profeta Isaías visitou o rei Ezequias e disse para ele: não se preocupa, ele não afrontou o homem, ele afrontou a Deus. Pelo mesmo caminho que ele veio, esse mesmo caminho ele voltará. Mas nessa cidade ele não vai entrar, porque eu me levanto para proteger por amor do meu nome. Nessa cidade ele entrou em todos os reinos. Ele entrou no reino de Israel, ele entrou no reino da Síria, ele entrou em todos os reinos, mas nesta cidade aqui, ele não vai entrar pelo caminho que ele veio, nesse caminho ele voltará. E naquele dia, o Senhor diz, a Bíblia diz, que o Senhor enviou o seu anjo, e o anjo do Senhor matou 185 mil soldados de Senaqueribe.
do reino da Síria. E o rei da Síria voltou montado, envergonhado para o seu reino sozinho. Mas, amados, a nação de Judá não sabia disso. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eles pensavam que eles iriam, de fato, morrer. Preste atenção nisso. Eles não sabiam que Deus iria os livrar. Eles, de fato, tinham como certo a morte deles, ou por fome, ou pela espada do inimigo. Eles não tinham nenhuma esperança de sobreviver. Não havia nenhuma esperança de sobrevivência. Eles achavam que iam morrer. Eles achavam que, para eles, era a reta final. Eles iriam morrer ou de fome ou pela espada do inimigo. Eles não sabiam que iriam ser livrados por Deus e continuariam vivos. Então, amados, diante do curto tempo de vida que eles achavam que eles tinham, ao invés de se arrependerem e voltarem para Deus, eles disseram: já que vamos morrer mesmo, já que a espada está lá fora e uma hora os nossos suprimentos vão acabar, já que nosso tempo de vida está marcado, nós não vamos viver muito tempo mais, vamos fazer uma coisa, vamos aproveitar a vida ao máximo, vamos aproveitar a vida com tudo que nós podemos, com tudo que nós temos direito, vamos fazer churrasco, vamos beber vinho, vamos nos prostituir, vamos aprofundar a apostasia, vamos continuar idolatrando, vamos aproveitar o que a vida tem de melhor dentro desses muros de Jerusalém. Então, eles disseram, foi um lema comum entre eles: comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Vamos comer, vamos beber, vamos nos prostituir, vamos fazer troca de casais, vamos fazer troca de casais, vamos adorar os deuses fenícios, vamos fazer tudo que temos direito, porque nós não vamos morrer, nós não vamos viver mais. Amados, isto é muito terrível. Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, quando o apóstolo Paulo cita esse dilema, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo está citando essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, quando Paulo fala de comer e beber, coloca, por favor. 1 Coríntios 15, 32. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Pode tirar. Amada igreja, quando o apóstolo Paulo fala este versículo, o apóstolo Paulo estava rememorando estes acontecimentos em Jerusalém. O apóstolo Paulo estava citando não somente esta passagem de Isaías capítulo 22, versículo 13. Paulo estava relembrando tudo o que aconteceu naqueles dias. Por que isso? Preste atenção. O povo, quando o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele cita no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, se não há esperança de ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo está citando essa frase num contexto da ressurreição que os profetas têm pregado. O apóstolo Paulo está lembrando de alguém
que não tem esperança. E então, porque não tem esperança da ressurreição, decide viver uma vida libertina. Decide aproveitar a vida ao máximo. Sabe que vai morrer e vai ficar tudo por aqui mesmo. Então, vou aproveitar ao máximo. Se é pecado sexual, vamos fazer o máximo. Se é ir para a televisão assistir, vamos assistir tudo o que quisermos. Se é pornografia, vamos consumir toda a pornografia que quisermos. Se é adultério, vamos pegar tantas mulheres quanto quisermos. Vamos trair os nossos maridos. Vamos consumir álcool. Vamos ir vestir nudez e vamos para as praias. Vamos pecar o quanto quisermos, porque tudo vai acabar por aqui mesmo. Não há esperança da ressurreição. Então, o apóstolo Paulo, quando ele cita e lembra desses acontecimentos, ele estava lembrando que o povo de Jerusalém daquela época perdeu a esperança da ressurreição. Não somente o povo de Jerusalém daquela época, amada arcebispa Luciane Toledo, não somente eles achavam que iriam morrer a qualquer hora, mas eles não tinham nenhuma esperança da vida vindoura, da eternidade. Então, o que isso quer dizer, povo de Deus? Isso quer dizer que o povo de Jerusalém vivia em idolatria, vivia desordenadamente, vivia em pecados sexuais, vivia em glutonaria, vivia em alcoolismo, viviam em festas, viviam em celebrações, porque eles não tinham esperança da ressurreição. O povo de Jerusalém, preste atenção, o povo de Jerusalém rejeitou a exigência por arrependimento, porque não tinha esperança da ressurreição. Você está entendendo isso aqui agora que eu acabei de falar? O povo de Jerusalém rejeitou o chamado ao arrependimento de Deus através do profeta Isaías, porque eles não tinham mais a esperança da ressurreição. O povo de Jerusalém não queria se enquadrar aos padrões de santidade de Deus, porque eles não tinham esperança na ressurreição. Isso é muito grave, porque então nós começamos a entender o que essa geração está fazendo diante da missão dos poderosos profetas do Senhor, a respeito do chamado ao arrependimento e à santidade. Há uma igreja lá fora que perdeu a esperança da ressurreição. A incredulidade, amada igreja, a incredulidade quanto à vinda vindoura, a incredulidade quanto à ressurreição dos mortos, a incredulidade quanto à glorificação do corpo que o bispo Lucélio falou nesta noite. Essa incredulidade só faz os homens concluírem que a vida é curta demais, que a vida é muito pequena, que a vida é muito curta, e então eu tenho que aproveitar ao máximo, custe o que custar. A vida é muito curta, então eu tenho que aproveitar. Eu tenho que fazer o máximo de coisas que eu puder, eu tenho que curtir. Amada igreja, com isso, por causa de terem perdido a esperança da ressurreição, a nação de Judá caiu no mais elevado, desceu a profundidade mais baixa de degradação moral e espiritual. Eles estavam no nível mais baixo de degradação moral e espiritual. Qual o motivo? Resposta: perderam a esperança da ressurreição. Foi por isso que Paulo
em 1 Coríntios 15:32, queria nos trazer os acontecimentos daquela época. Não é somente uma citação bíblica. Paulo não queria apenas fazer uma citação de uma passagem do Antigo Testamento. Paulo queria que nós entendêssemos o que Jerusalém, como estava o povo daquela época. Mas a mesma coisa nós vemos nessa geração moderna. Essa geração moderna está cometendo os mesmos erros. Nós estamos vendo uma geração que está usando a mesma frase, o mesmo lema, o mesmo dilema dos judeus daquela época. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Nós estamos diante de uma geração que perdeu a esperança da ressurreição. A geração de hoje, a geração dessa igreja moderna, é a mesma geração, comete o mesmo crime hediondo de Jerusalém de 700 anos antes de Cristo. Nós estamos numa situação mais grave e perigosa de todas as gerações. De todas as gerações, a nossa situação é mais delicada e mais caótica diante de Deus. Por quê? Porque na Jerusalém daquela época, referente ao texto bíblico que nós lemos, Deus chamou o arrependimento através do instrumento chamado juízo. Deus enviou o juízo, chamando a atenção do povo para se arrepender, e o povo não deu crédito ao juízo e não se arrependeu. Na época de Jesus, o Senhor chamou Cafarnaum e Betsaida para se arrepender, enviando sinais, milagres e maravilhas, curando os aleijados, curando os cegos, os surdos e os mudos. Então, mesmo diante de tão grande avivamento, Cafarnaum e Betsaida não se arrependeu. Mas, porém, agora nesta geração, o Senhor envia o mesmo instrumento de Jerusalém antigo e o Senhor envia o mesmo instrumento de Betsaida e Cafarnaum. Essa geração, ao mesmo tempo, estão vendo de forma combinada juízo e avivamento. Deus está chamando a atenção dessa geração com avivamento e com juízo, para que esta geração se arrependa. E essa geração não está se arrependendo. Então a nossa condição diante de Deus é pior. Porque o Senhor falou que o Senhor rejeitou, no versículo 14, o Senhor rejeitou o povo de Jerusalém. Cafarnaum e Betsaida, o Senhor Jesus disse que eles estavam sendo rejeitados também, porque eles viram o avivamento e não se arrependeram. E esta geração está vendo de forma combinada os dois, todos os dias. O avivamento está aqui todos os dias. Todos os dias um aleijado levanta. Todos os dias os cegos veem. Todos os dias surdos ouvem. Todos os dias mudos falam. Todos os dias há curas milagrosas. E todos os dias há juízo notório de Deus. E mesmo assim, esta geração está rejeitando o chamado de Deus para o arrependimento. Porque nós estamos diante de uma geração que perdeu a esperança da ressurreição.